Bom dia, com muito prazer, mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre a santa e bendita palavra de Deus. Vamos estar falando sobre o tema Ministério Quíntuplo, parte 1. As escrituras que utilizaremos está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Posteriormente, poderemos ler outras escrituras. Quero ler na versão João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, edição Revista e Corrigida. Depois, na sequência, quero ler também a mesma escritura, porém na tradução ou na versão da Bíblia King James, apenas para notarmos aqui um pequeno dado importante que vai nos ajudar bastante nesse estudo que estamos iniciando. Leremos então. Efésios 4:11 está dizendo assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Vamos agora na versão King James, a mesma escritura. E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores. Muito bem, que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. O que notamos aqui nesse assunto de ministério quíntuplo, parte 1. Nesta parte nós estaremos ainda praticamente dando continuidade à introdução, mas não vamos ficar o tempo todo com introdução. Vamos começar a entrar no assunto propriamente dito. Porém, primeiramente, ainda nesta plataforma, neste início para o nosso estudo, eu quero tomar o posicionamento do profeta irmão Brana acerca de uns tópicos que isso me tocou muito e creio que toca cada crente, cada eleito de Deus que está se preparando para o arrebatamento. O profeta fala sobre os maus entendidos, creio que é assim que se pronuncia, mal entendido. E mal entendido que atrapalha a caminhada, gera confusão e o cristão não deve estar confuso. Confusão é coisa de Babilônia, é coisa que não é para o cristão. O cristão tem que estar sempre com sua mente límpida, lúcido, tranquilo, com certeza daquilo que está crendo, daquilo que está professando e dos passos que tem dado e que está dando nesta caminhada. Então o profeta fala sobre maus entendidos, né, acerca do ministério dele, né, do seu ministério, e essas confusões e mal entendidos seguem também nos ministérios, como vamos estar tratando, né, neste vídeo e em outros vídeos também a seguir, sobre o assunto do ministério quíntuplo. Então, isto envolve esses nomes, né, esses ofícios que foram lidos aqui. Profetas, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Na Bíblia, na versão de João Ferreira de Almeida, quando lemos esta lista aqui, em Efésios capítulo 4, verso 11, ela concluiu dizendo que o último ofício é doutor ou doutores, né? Todos eles estão no plural. Pode ver que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Porém, na versão King James, nós vimos a mesma lista, porém, no lugar de escrever doutores, está escrito professores. Certo? O que vamos então fazer com isso? Simplesmente nós entendemos que doutores e professores, e alguma versão também poderá dizer mestre ou mestres. Então, mestres, doutores, professores estão no mesmo nível, no mesmo patamar, é apenas terminologia, o modo de falar. Poderíamos ainda ampliar a lista, poderíamos dizer instrutores, poderíamos dizer condutor ou pedagogo, ou ainda aio. Então são expressões para aqueles que doutrina, que ensina, mas não estamos aqui para
analisar nomes, para analisar palavras ou para fazer estudo sobre palavras, termos, não é isto. Deus tem nos chamado para nos preparar para o arrebatamento e esse quíntuplo, esses 5 ministérios precisam estar operando em harmonia, porque são parte do corpo, assim como o nosso corpo humano é dirigido pelos 5 sentidos, naturalmente falando. Se faltar um deles, o corpo fica sem aquele sensor, né? Por exemplo, não pode faltar a visão, o olfato, o paladar, e qualquer desses que faltar, nós estaremos prejudicados enquanto corpo natural. No corpo espiritual do Senhor Jesus Cristo, o corpo místico, que é a igreja aqui na face da terra, depois nos versos seguintes, depois não, deixa eu ler aqui já. Lemos o versículo 11, né? Na sequência está escrito assim, ó, verso 12: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo está sendo edificado e esses 5 ministérios que estamos no momento agora estudando, já dando início, então faz com que essa construção, essa edificação siga acontecendo. O verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Bem, então para que o corpo cresça, tem que, se ele está em crescimento, ele cresce a partir da criação de células. E então, à medida, o corpo natural, né, tipo do corpo espiritual, e à medida que vai se desenvolvendo novas células, esse corpo então vai ganhando crescimento, vai ganhando forma e vai ganhando estatura. E aqui diz que até chegarmos à estatura completa de Cristo. Então a estatura de um varão perfeito, pregada pelo profeta em Mombrana, tem que ser atingida por cada indivíduo. Não adianta pensarmos na coletividade, que a igreja, claro que a igreja tem que atingir esta estatura completa. Porém, a igreja é formada de indivíduos. Esses membros, cada um que vai no arrebatamento, tem que atingir individualmente esta estatura. Bem, eu poderia ler na versão King James também esta parte aqui, mas vamos deixar assim e vamos então para a frente, porque temos muito assunto aqui para ser estudado, e esse vídeo, para que ele fique um vídeo pequeno, né, fica mais fácil, né, de você estar assistindo. Por isso vou dividir em quantos vídeos forem necessários. Então, parte 1, quíntuplo ou Ministério Quíntuplo, parte 1. Nós vamos tomar aqui na revelação dos 7 selos, distribuído pela Gravações da Voz de Deus, na mensagem Deus ocultando-se em simplicidade, pregado em 17 de março de 1963. Nesse trecho aqui, nós teremos aqui o parágrafo 106 e 107, para então assim darmos a largada, para entrarmos neste assunto. E lembrando que aqui o profeta vai nos orientar, ele está nos orientando, aliás, para ficarmos somente com os ensinamentos que estão na fita ou nas fitas. E como? Não é que você não vai dizer nada nem comentar nada, não é isso. Você pode falar e deve falar, só que falar somente o que está sendo dito na fita. A fita foi como gravou-se no dia do culto original e agora está em forma de livro, impressa. Deixa eu ler para você então. Assim agora ouçam cada palavra, captem isto. E se você está ouvindo isto nas fitas ou de alguma outra forma, tá vendo? Aqui o profeta já previu, nas fitas ou de alguma outra forma. Então, se você ouve no pendrive, no CD, ou mesmo está ouvindo uma leitura da mesma mensagem, o profeta já deixou aqui para nós regulamentado. Ou de alguma outra forma, então fique exatamente com esse ensino da fita. Então, o ensino da fita quer dizer que você tem que pegar o cassetezinho, a fitazinha e só a fita, o hardware, a fita física.
Mas aqui o profeta já admitiu outras formas, desde que não deturpe, não distorça a mensagem. Não diga nada senão o que a fita diz. Apenas diga exatamente o que a fita diz. Está vendo? Agora, porque algumas dessas coisas nós vamos entender bastante quanto a isto agora. Qual o motivo dela ser mal entendida? Está vendo? E não fale em dizer apenas o que a fita diz. Não diga nada mais. Está vendo? Porque eu não digo isso de mim mesmo. É ele que o diz. E tantas vezes, confusão, as pessoas se levantam e dizem: bem, fulano de tal disse que isto quer dizer tal e tal. Somente deixe-o da maneira que está. Veja, é assim que queremos a Bíblia, exatamente da maneira que a Bíblia o diz. É assim que o queremos, exatamente assim. Não coloque interpretação própria nisto. Já está interpretado. Veja agora. Muito bem. Parágrafos 106 e 107. Deus ocultando-se em simplicidade. A primeira mensagem, o primeiro sermão, né, deste livro aqui. Bem, que tiremos desta lição? Ficar somente, se você vai falar, fale. Eu também posso falar, mas somente o que a fita diz. E você viu que pode estar em outra forma, pode estar no livro, pode estar no CD, pode estar em outra forma, porém você estará preso na mensagem porque você está guiado por ela. Então, o que a fita diz, o que a mensagem diz, é isso que vamos repetir. E muito cuidado em tudo quando estamos tratando-se de ensinamento para o reino de Deus. E então, nesse assunto de ministério quíntuplo, parte 1, e nas partes que vão seguir adiante, nós estaremos com esse cuidado. Como foi recomendado a Josué na época, que Josué não se apartasse nem para a direita e nem para a esquerda, mantesse o fiel da balança acerca do ensinamento do profeta Moisés. E hoje o nosso Moisés também, o nosso profeta, tem sido enviado e Deus, através dele, veja que o profeta disse aqui nesses parágrafos, o profeta dizendo assim, porque não sou eu quem diz, é ele quem diz. Então, são palavras dele. Dele quem? Do Filho do Homem. Palavras do Senhor Jesus Cristo, apenas fluindo pelos lábios de um ser humano, o nosso precioso profeta, o irmão Brana. Bem, preciosos, eu ainda quero tomar, você percebe que eu falei sobre mal-entendidos, mas aqui o profeta agora vai nos dar um norte, como encarar essa questão de mal-entendidos. Claro que eu não vou esgotar o assunto, né? Não tenho capacidade, condições para isso, nem é minha pretensão, nem mesmo a pretensão de ensinar, de educar alguém na palavra, mas é compartilhar aquilo que está dentro de mim e Deus tem me impulsionado para fazer isto, porque com certeza alguém estará usufruindo do benefício desta palavra de Deus. Na mensagem, o tempo da colheita está aqui, eu já mostrei na parte introdutória, no pequeno vídeo chamada que eu fiz há poucos dias atrás, eu falei o tempo de colheita, mas é o tempo da colheita, distribuído pelos irmãos da palavra original. Um ótimo trabalho e eu tenho sido muito abençoado também estudando esta mensagem. Bem, nesta mensagem, o profeta vai falar que somos diferentes uns dos outros, né? Mas vai falar também sobre como encarar quando você está comendo e algo parece que não quer descer, não quer digerir. Claro que os filhos de Deus dizem amém para toda a palavra, mas é possível que pessoas estejam ouvindo, estejam tomando esses assuntos e você não consegue entender muitas das vezes, captar o que está sendo dito. Então o profeta vai dizer que como fazer. Eu apenas vou adiantar aqui uns tópicos e já estarei lendo na íntegra.
aqui da mensagem O Tempo da Colheita. Vou ler um trecho do parágrafo 38, a parte B do parágrafo, a seguir. E assim, então, estaremos depois já encerrando. Mas, veja bem, o profeta, ele toma aqui, ele cita de vez em quando em algumas das suas mensagens. E aqui ele cita a questão da pessoa comendo uma torta de cereja. Claro que sendo uma torta de cereja, espera-se que haverão caroços naquela torta. E você não vai comer o caroço de cereja, vai comer a torta e colocar o caroço do lado. E ele também usa outro exemplo aqui, é uma redundância, né? É uma repetitividade, mas para o nosso bem. Também aquelas pessoas que gostam de comer frango. A maioria das pessoas gostam, né? O profeta vai falar isso aqui também. Não é porque você está comendo frango que você tem a obrigação de comer os ossos do frango. Você vai continuar comendo frango, porém, os ossos encontrados você coloca do lado ali. E assim ele diz aqui. Claro que você vai entender que o profeta está dizendo o seguinte, que você coma a palavra, não deixe de comer só porque algo você não conseguiu captar, não conseguiu entender. Siga comendo aquilo que você consegue comer. Mas na verdade o cristão se alimenta de toda a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Vamos então, eu creio que já está ilustrado, né? Eu já comentei, e agora eu vou ler aqui. Parágrafo 38, a parte B a seguir. O profeta diz assim: nós não temos tempo para shows e cenários. Nós devemos ir direto ao assunto. Eu creio que Jesus virá em breve. Então não tem tempo para enfeitar, para nada, nem para cenários, para pintar cenários e coisas desse tipo, né? Ele diz, então, vamos direto ao assunto. Prosseguindo. E agora eles estão gravando isto e provavelmente alguém possa conseguir a fita. E eu gostaria, só um momentinho. Mensagem O Tempo da Colheita foi pregado no dia 12 de dezembro de 1964, após a abertura dos 7 selos. Prosseguindo. Eles estão gravando isto e provavelmente alguém possa conseguir a fita. E eu gostaria de fazer esta declaração que muitas vezes, sou realmente mal compreendido. E muitas vezes as pessoas me chamam e dizem, irmão Brana, foi isto que o Senhor disse que significava? E às vezes nós dizemos algo, mas você tem que saber, aproximando isso através da terminologia do que aquilo significa. E eu digo às vezes que são um pouco contrárias à crença de alguém, talvez. E eu quero que isso lhes seja esclarecido agora. O que alguém crê. Mas eu tenho uma mensagem, eu não, do Senhor, que eu sinto desta maneira sobre isto. Outros podem sentir que isto é do diabo, outros podem sentir que isto é bobagem. Então veja, o profeta ciente de que alguns espíritos, né, nas pessoas vão chamar essa mensagem de dizer que isto é do diabo. Outros vão dizer que isto é bobagem. Eu mesmo já tenho visto e ouvido, né, muitos pregadores e muitos que não conseguem captar a revelação, principalmente dos 7 selos, e começam a dizer que é bobagem, que isso é do diabo, e assim sucessivamente, começam a denegrir a revelação. Isso não é bom para ninguém. Vamos seguir em frente. Mas para mim isto é vida, e eu não quero dizer que sou diferente quando digo coisas que são diferentes, ou talvez que fazem, ou que ferem, e cortem um pouquinho as pessoas. Eu não quero dizer isto neste sentido. Se eu disser, então eu sou um hipócrita. Eu digo isto à luz do progresso para Deus. O que é a luz do progresso? Luz progressiva. A luz de Deus começa pequena, como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso é Bíblia. Para Deus. Eu digo isto à luz
à luz de fazer com que as pessoas conheçam melhor a Deus. E eu digo isto não porque é algo que eu inventei eu mesmo, é algo que encontro de Deus. Então, veja, isso ocorre com o profeta, ocorreu com o profeta e ocorre também no ministério quíntuplo. O ministério quíntuplo não inventa aquilo que prega. Qualquer um dos 5 ministérios prega aquilo, isso assim, aqueles que são chamados por Deus, do verdadeiro quíntuplo. Porque é claro que tudo tem falso e tem verdadeiro. Então, existe também o falso quíntuplo de Efésios. Isso aí é inegável. Existem falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos evangelistas, falsos professores também. Há professores que ensinam que é uma maravilha, mas você deve acompanhar com a palavra para ver se aquele ensinamento, aquela doutrina, né, aquele ensinamento está com a palavra. Caso contrário, todos os 5 ministérios são suscetíveis também de haver personificações. Mas existe um quíntuplo correto. É disso que estamos falando aqui. E agora, se acontecer de eu dizer algo em qualquer destas convenções que fira o povo ou diga eu não creio naquilo daquela forma, deixa eu ler isso novamente. Disser algo em quaisquer dessas convenções que fira o povo ou diga eu não creio daquela forma. Bem, eu sempre fiz esta rude declaração e a minha esposa está assentada aqui me ouvindo. Ela sabe que não há muita formalidade a meu respeito. Exatamente como quando você está comendo um frango e você chega no osso. Agora, nenhum bom amante de frango jamais joga fora o frango porque encontrou um osso. Ele simplesmente joga o osso fora. Então ele segue em frente comendo frango. A mesma coisa quando se come uma torta de cereja. Se encontra uma semente, eu nunca jogo fora a torta. Eu jogo apenas a semente fora. Então, e o que eu disser aqui, que possa aparecer em quaisquer de minhas reuniões, que lhes pareça como uma semente para você ou para vocês, bem, você apenas coloque aquilo de um lado, digamos, levando em conta que eu não saberia o mesmo tanto sobre isso como você sabe. Então, você simplesmente siga em frente e como que você acha que é certo. Muito bom, a humildade do profeta, né? Ele diz assim, se você não entendeu o que eu falei, admita que sou eu que não sei tanto quanto você, que você saiba mais, você sabe mais do que aquilo que você está ouvindo. Claro que é um modo, né, um modo dócil do profeta colocar aqui, né? Para garantir que a pessoa continue comendo, fazendo a sua refeição espiritual. Continuando. Eu confio agora que o Senhor abençoará a sua palavra, e eu sou um crente firme na palavra, e somente na palavra, e esta é a mensagem que o Senhor me tem dado. Somos diferentes um do outro. Eu observei nesta manhã meus irmãos missionários, evangelistas e pastores aqui de pé, talvez 100 ou mais deles aqui de pé. Cada um deles é mais qualificado para se colocar aqui e falar do que eu sou. E estou certo disso, mas vejam, cada um de nós, um não pode tomar o lugar do outro. Um não pode tomar a mensagem do outro. Veem, nós temos nossas maneiras diferentes. Então Deus entrega o seu recado, a sua mensagem, e Deus é o dono. Ele é o grande oleiro. Nós não temos que dizer a Deus o que fazer e como fazer e quando fazer e por que fazer. Não temos que questionar nada. Veremos daqui a pouco uma passagem bíblica que respalda esta colocação aqui que o profeta vai entrar agora aqui. Então, não se preocupe. Ninguém vai tomar o lugar do outro, nem a mensagem do outro. Vamos seguir aqui. Deus é soberano. Quando ele... quem poderia dizer a Deus como fazer as coisas? No princípio, quando havia somente ele, vem.
E se temos vida eterna, há somente uma forma de vida eterna, e esta é de Deus. Então, se temos vida eterna, nós estávamos com Deus então, uma parte de Deus. Nós éramos seu atributo, nós somos agora seu atributo. E porque no princípio era o Verbo, e um verbo é um pensamento expressado. Então éramos seus pensamentos, então expressados na palavra, e se tornou o que somos. Esta é a razão de nossos nomes, talvez não o que temos agora, mas nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Veja, o profeta diz assim, não que seja o nosso nome atual, o nosso nome civil, né, que está no registro, mas os nossos nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Prosseguindo a leitura. Veem, e se não esteve lá, então nunca estará lá. Tá vendo? É uma questão de predestinação, né? Veem, e Jesus veio remir todos aqueles, isto é, cujos nomes estiveram naquele livro. Veem, ele sabia. Eu disse que é uma passagem bíblica, né? Está aqui, ó. O oleiro, como Romanos 8 nos diz, quem pode dizer ao oleiro, pode o barro dizer, faça-me assim? Assim? Vem? Não. Deus tem que mostrar todos os seus atributos, e então ele tem que fazer um vaso de desonra e o outro de honra, para mostrar aquele, é claro. Agora, ele é soberano, veja você, ninguém pode lhe dizer o que fazer. E ele nos fez diferentes, ou ele nos faz diferentes. Nos é dito até mesmo na Bíblia que as estrelas são diferentes umas das outras. Uma estrela é diferente da outra. Você sabe, há uma diferença no céu. Os anjos, seres angelicais, existem anjos, há querubins, há os serafins, eles são diferentes ali. E todos nós somos diferentes. E Deus fez grandes montanhas, ele fez as planícies, campinas, grama, deserto, água. Veja, ele é diferente. Ele é um Deus de variedades. E veja o seu povo aqui nesta manhã. Alguns de nós somos brancos, outros negros, outros morenos, outros amarelos, outros vermelhos. Veem? E é o seu povo. Ele é um Deus de variedade. E então eu penso que ele tem a mesma coisa entre os seus ministros. Muito bem. Na parte introdutória, no pequeno vídeo antes desse, eu li esta parte aqui. Bem, então, diferenças são o modo como Deus usa para fazer o destaque, né, o contraste, a lei do contraste. Então veja que aquele belo igarapé, aquele rio, aquele córrego que percorre os valados, isso só é possível, toda aquela beleza, aquele ecossistema ali, tão útil, tão necessário, né? Não útil, mas necessário para o embelezamento e para dar assistência à natureza e para nós admirarmos, mas porque tem as partes elevadas, as partes inclinadas, as montanhas e assim sucessivamente. Então Deus é Deus das montanhas, mas é também Deus dos vales. Então, se essas diferenças são para fazer o contraste, também a parte que o profeta tocou aqui no assunto, eu ia até tomar essas escrituras para ler aqui, mas não é necessário. Você pode ler Romanos 8 aí na sua casa. E sempre que for necessário, eu tomarei as escrituras e lerei aqui. Mas há casos que eu apenas também direi, vou apenas citar, para remirmos o tempo. Mas então, você vê que as estrelas têm diferença, os astros têm diferença, a ciência admite que as estrelas são classificadas em grandezas, primeira grandeza, segunda grandeza, terceira grandeza. O Sol, por exemplo, é uma estrela tida como de quinta grandeza e assim sucessivamente, isso na linguagem da ciência. Mas lá, na linguagem de Deus diz que os astros, as estrelas diferem em brilho uma da outra e assim sucessivamente. Agora o profeta vem aqui no encerramento, né, nós já estamos encerrando, e diz que isso também se aplica aos ministros. Então os ministros também. Haverão ministros que Deus vai usar ele como um ministro das montanhas,
de partes altas, isso não significa que aquele ministro está numa posição exaltada acima dos outros. Apenas Deus está usando aquele ministério para fazer um destaque de partes altas. Já veio um João Batista, por exemplo, na sua época, ele já foi um aplainador. Ele quebrava as partes altas e elevava as partes baixas. E isso espiritualmente, João Batista teve um ministério como que uma máquina niveladora, uma patrol. E então são ministérios que Deus usa conforme o seu gosto, a necessidade, ao seu bel prazer. E não somos nós que vamos sugerir para Deus como é que ele deve fazer. Então, estamos encerrando por aqui e brevemente estará sendo postado o vídeo Ministério Quíntuplo, parte 2. E assim eu estarei trazendo vários parágrafos na mensagem advertência, depois juízo. Caso você tenha essa mensagem, pode ficar com ela preparada. Ela também é conhecida como Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Esse título é o mesmo da mensagem advertência, depois juízo. E outras citações que, se fizerem necessárias, estarão sendo trazidas aqui também no nosso próximo vídeo. E que Deus te abençoe, que esta pequena meditação, esta porção ministrada pelo Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito Santo, na inspiração que Ele trouxe a mim, Ele me alimentou e me alimenta com isto, e eu apenas estou compartilhando com você. Que você então usufrua deste benefício e que Deus te abençoe e até nossa próxima oportunidade, nossa próxima programação, se Deus quiser.